Bom, eu tô ao vivo aqui e eu tô recebendo um chamado. Quem que tá com a gente é o Caio? Caio Dias, pode colocar o Caio Dias aqui na tela, por favor. Ele está com a família do pequeno Bernardo. O filho, um mês sem ver o pai, pediu pra mãe pra ver o papai. O pai pegou o garoto, a mãe concordou, mesmo contrariado, o menino estava com saudade. O pai teria preparado um achocolatado. Eu vou tirar todas as dúvidas agora com o Caio, que está com o Thales, que é irmão do garotinho que morreu. Ô Caio, essa é uma história que está ganhando o Brasil a partir de agora. Queria que você trouxesse os detalhes pra gente e conversasse com o Thales como tudo isso aconteceu. Ele fez tudo isso para punir a mãe e ele está foragido, está desaparecido neste momento. Conta pra gente, boa tarde. Boa tarde, Gotino, boa tarde a todos. Exatamente, está foragido Fernando Nelson Neves Nascimento, de 37 anos, pai do pequeno Bernardo Souza Nascimento, de apenas 6 anos. Ele é suspeito de matar o próprio filho envenenado. De acordo aí com que a polícia, a perícia passou para a família, ele colocou um inseticida em um achocolatado e a criança foi encontrada morta nesta quinta-feira. Falamos ao vivo de um cemitério público em Vila Velha, na Grande Vitória, onde acabou de acontecer o enterro do pequeno Bernardo, um enterro cheio de comoções, e tudo isso aconteceu motivado por ciúmes. Um relacionamento de 11 anos com a mãe do Bernardo. Pouco antes do Natal, no finalzinho do ano passado, a mãe do Bernardo disse não ao Fernando. E o Fernando não aceita o fim deste relacionamento, não aceitava o fim do relacionamento. E para punir a mãe, acabou fazendo isso, envenenando o próprio filho de 6 anos. O filho, gente, que amava o pai. Ele que pediu à mãe para ficar com o pai, porque o pai disse que estava muito triste pela separação. Ou seja, ele foi para consolar o pai, cuidar do pai e acabou sendo envenenado. A gente está aqui ao vivo com o irmão, parte de mãe do Bernardo, o Thales. Primeiramente, nossos sentimentos por tudo isso que aconteceu. Thales, conta pra gente como é que vocês receberam a informação da morte do seu irmão. Boa tarde a todos. Eu estava saindo do meu trabalho quando minha irmã de 10 anos me ligou, desesperada, falando que o pai dela ligou para a avó paterna dela, dizendo que iria matar Bernardo porque ele publicou um vídeo íntimo da minha mãe no Instagram. Mas não foi o Bernardo, foi o próprio Fernando. E aí minha irmã entrou em desespero. Eu liguei para o meu tio falando que eu ia para a residência do Fernando, porque eu sabia onde que era. Então, como era muito distante, eu levei 2 horas para chegar até o local. Mas antes de chegar lá, minha tia, minha mãe, a pastora da minha mãe chegou primeiro e elas viram que o Bernardo já estava falecido no local. Pois é, gente, Fernando é o principal suspeito. Fernando Nelson Neves Nascimento tem 37 anos. A gente fala do Espírito Santo. O Espírito Santo faz divisa com a Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Esse homem pode ter fugido por alguma dessas divisas. Eu aproveito para te perguntar, Thales, como é que o Fernando ele era com a sua mãe e com seus irmãos? Bom, com a minha mãe, eles sempre tiveram brigas, separações e voltas. Com meus irmãos de 10 e 13 anos, ele sempre tratava eles com agressividade quando tinha os términos da relação. Com o mais novo, ele não pegou muito isso, porque ele chegou uma época que o Fernando estava bem tranquilo. Então, todo mundo acreditou na mudança dele. Mas, de um tempo para cá, essa mudança foi decaindo. Até que ele chegou a ameaçar minha mãe e os irmãos dentro de casa, falando que ia matar ele. Se ela não ficasse com ele, ia matar todo mundo. Minha mãe saiu da residência e foi para casa do meu tio. Então eu encontrei com ela lá, ficamos um tempo lá, até que minha mãe conseguiu a medida protetiva e a polícia tirou ele da residência. Ela retornou à residência. Ele estava residindo há 2 meses sozinha, nós familiares ajudando ela, até que chegou esse dia que ele pegou a criança por volta de meio-dia, levou para passear, brincou e no final da tarde fez essa atrocidade.
Ou seja, já era um caso, Gotino e todo mundo que está acompanhando o Cidade Alerta, que já estava nas mãos da polícia. A mãe do Bernardo já tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro. Ela decidiu dar um fim na relação, ele não aceitava o final dessa relação e começava a amedrontar os próprios filhos, ameaçar em redes sociais, ameaçar por mensagens. E aí a gente conversou, foi um relacionamento bastante tóxico. Agora eu aproveito para perguntar ao Thales. Thales, como é que era o seu irmão? Fala pra gente. Ele era radiante, ele era alegre, ele tinha uma energia incrível, ele não cansava, tinha sonhos, o sonho dele era ir no Maracanã e eu prometi para ele que quando ele completasse 7 anos eu iria levar ele lá, junto com meus outros irmãos, e infelizmente esse sonho foi interrompido nesse momento. Eu não imaginava que isso ia acontecer. Ele me mandou um áudio um dia antes pedindo para mim jogar num joguinho de celular para ele. E ele era muito carinhoso comigo, ele sempre dizia que eu era o irmão favorito dele. E isso me dói muito nesse momento, quando eu lembro dessas coisas. Me corrói por dentro como ele teve coragem de fazer isso com uma criança pura, que amava ele. Dos 3 irmãos, esse mais novo era o que mais amava o pai. E ele fez isso com o menino. Ou seja, o filho que mais amava o pai acabou sendo vítima de um assassinato cruel que está deixando todo mundo muito triste. O Thales está aqui do meu lado, ele está emocionado com essa história, porque ninguém, por mais que o Fernando, né, suspeito de cometer esse crime, ele ficava fazendo ameaças, mas ninguém imaginava que isso iria acontecer de fato, que o Fernando ia ser capaz de envenenar o filho que mais ama ele, porque conversando com o Thales e também conversando com outros parentes, outras testemunhas, o Bernardo pediu para ir para a casa do pai. Ele estava com saudades do pai, ele era apegado com o pai, só que ele nem imaginava que isso fosse acontecer. E também conversando com o Thales, com a tia do Bernardo, Bernardo era uma criança cheia de sonhos. Thales mesmo prometeu que no ano que vem, esse ano ainda, né, que ele ia fazer 7 aninhos, esse ano ele ia fazer 7 aninhos e ia comemorar no Maracanã. Ele era flamenguista, era cheio de sonhos. Nossos sentimentos, viu, Thales? A gente está aqui cobrando que ele seja, né, achado pela polícia, porque o Fernando tá foragido. Mais uma vez, nossos sentimentos, obrigado pela sua participação. Gotino, eu volto com você aí. Caio, você foi muito bem na entrevista e vale o alerta agora para a polícia. Fernando tem familiares no Rio de Janeiro, tem amigos em São Paulo, tem família em várias regiões do Espírito Santo. Esse é o homem procurado pela polícia, ao lado do garotinho. Guastelli, o garotinho queria estar com o pai. O garotinho ficou feliz quando o pai falou: quer tomar aquele achocolatado gelado? Aquele leite com chocolate batido? O menino falou: pai, é o que eu mais quero, pai. Quero ficar com você. E ele teria colocado veneno dentro do copo. O garoto tomou e depois ele ainda faz uma postagem. A gente tem a postagem aí para colocar no ar? E eu tenho imagens do momento em que aconteceu o sepultamento ali. A família está destruída. O Thales, fiz de tudo por você, me humilhei, pedi uma chance, você não deu ouvidos. Agora vai sentir remorso pelo resto da vida. Nunca mais vai arrumar ninguém. Ele queria ferir a ex-mulher e o que ele fez? Matou o próprio filho. Um canalha covarde, um homem cruel, que está sendo procurado pela polícia e, atenção, hein? Ele pode ter saído da região, pode ter vindo para São Paulo, pode ter ido para o Rio de Janeiro também. Mais uma história de um crime horrendo, mais uma criança morta por um pai que não aceita a separação. Ano passado nós noticiamos vários casos assim no Nordeste. É triste o que o homem faz, utiliza a criança, mata o próprio filho, sangue do seu sangue, né? Esse não teve amor nenhum. O filho estava com saudades do pai, queria vê-lo, e o pai vai lá, prepara o melhor, o achocolatado que ele queria, tanto gostava, né? Só que tinha veneno. Foi uma traição, uma covardia que esse homem fez. E a polícia já está atrás dele, sabe? Já está rastreando as contas, o celular dele. É questão de horas para prendê-lo e colocar na prisão. Olha, Guastelli, eu fico imaginando quantos pais estão me assistindo agora e os filhos se foram. Os filhos foram embora, cresceram, foram embora,
ou os filhos não dão bola pro pai. E o pai gostaria de ter o filho por perto. Tem muito filho que não dá nem a mínima pro pai, mano. Vai embora. E o pai fala, poxa, eu queria tanto meu filho por perto, eu queria tanto meu filho me pedindo para eu preparar uma bebida para ele. Esse daí o filho estava totalmente entregue no amor ao pai. Falou, pai, eu pedi para a mamãe, eu dobrei a mamãe para vir aqui, porque a mamãe não queria papo. Eu queria te ver, pai. Tá bom, filho, vem cá que eu preparei um negócio para você. Uma das maiores, você disse bem, uma das maiores covardias que eu já vi nos últimos tempos. A qualquer momento, novas informações para você.